Agora falamos que aprovada em 2 turnos na Câmara, a expectativa é que o Senado realmente vote a reforma tributária já nos próximos meses. Mas mesmo que a proposta seja aprovada, ela ainda vai demorar um bom tempo até realmente começar a valer. E a gente vai entender esse cronograma com o Marco Antônio Mendes, que vem conversar com a gente. É a hora do quadro Fatos Primeiro. Marco, uma boa noite para você, muito bem-vindo. Quando que começam, então, efetivamente, as mudanças no recolhimento de impostos? Oi, Muriel. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha a gente. As mudanças começam, de fato, só daqui 5 anos. E essa vai ser uma transição longa, viu? Muito longa. A gente pode até dizer que a reforma tributária tem regras de transição que podem passar dos 50 anos. Isso não é exagero, não. Vou explicar os principais pontos. Supondo que a reforma seja totalmente aprovada ainda neste ano, em 2023, no Congresso, nos próximos anos, vão ser necessárias as aprovações de leis complementares que vão definir alíquotas e outros detalhes. Aí vamos olhar então para 2026. Este ano aqui vai ser um ano apenas para teste. A CBS, que vai ser o imposto da União, e o IBS, dos estados e municípios, vão ter uma alíquota total de 1%. Mas como vai ser só um ano de teste, né, o contribuinte vai poder deduzir o que for pago. Aí entra, então, o ano de 2027. Aqui começa efetivamente essa transição. PIS e COFINS são extintos e a CBS, que é a contribuição federal, entra no lugar deles. A partir de 2029, então, o que acontece? Começa a valer o IBS, que é o Imposto Unificado dos Estados e também dos municípios. Só que os impostos que já existem, o ICMS dos estados e o ISS das prefeituras, vão continuar sendo cobrados, mas com uma alíquota caindo gradativamente, um pouquinho a cada ano. Quando chega, então, 2033, a gente tem esse fim dessa transição e o país passa a ter só 2 impostos de consumo, CBS e IBS. Mas se a transição acaba por aqui, por que eu falei, então, mais de 50 anos? Bom, você deve lembrar que uma mudança da reforma tributária vai ser o local onde os impostos passam a ser recolhidos. Hoje são na origem, né? Ou seja, no local em que acontece a produção desse bem e desse serviço. No futuro, esses tributos passam a ser cobrados no destino, onde eles vão ser consumidos. E é essa transição que vai acontecer de forma bem mais lenta, entre 2029 e 2078. Vamos entender com a professora e pesquisadora do INSPER, a Thaís Veiga Xingai, por que essa transição vai ser tão longa? Alguns podem até considerar esse período longo demais, mas ele é importante para que a gente consiga se adaptar ao novo modelo de tributação e para termos também condições de calibrar adequadamente as alíquotas desses novos tributos. Já para o governo, a transição será ainda mais longa. Ela vai acontecer ao longo de 50 anos, de 2029 a 2078. Esse é o tempo que se considerou necessário para ajustar a arrecadação dos estados e dos municípios à nova sistemática de tributação no destino. Como hoje a nossa tributação do consumo acontece em regra na origem, a mudança para o destino vai impactar significativamente os cofres públicos, especialmente dos estados e municípios produtores. Então foi por isso que se desenhou uma transição mais lenta para os governos. Muriel, lembrando que para que todas essas mudanças aconteçam, o texto da reforma ainda tem que passar pela análise da aprovação dos senadores, que só deve acontecer na volta do recesso parlamentar. Amanhã a gente está junto de novo por aqui, né, Muriel? Até lá. Combinado. A gente volta a te chamar e conversar mais um pouquinho amanhã. Obrigada, Marquinhos. Bom trabalho para você por aí. Uma boa noite.